Começando nossa aula, gente. Sejam todos bem-vindos. Vocês nos conhecem, somos a Glow Agência. Uma apresentação rápida aí sobre nós. Já estamos no mercado há mais de 5 anos. E, cara, nossa expectativa realmente é compartilhar toda essa experiência com vocês. Vamos pra cima. Destrave o seu Instagram. Eu vou começar essa aula, começar esse tempo aqui com vocês falando dessa frase sensacional. Eu não sei se você já viu essa frase, cara, mas essa frase aqui, quando eu li ela, eu fui extremamente impactado. Por quê? Essa frase aqui, ela parece ser muito atual, ou na verdade, ela é uma frase que ela fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas: as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Olha que incrível o que está falando essa frase aqui. Dois tipos, as que estão fora e as que fazem negócios. Agora uma pergunta para você refletir aí. De quem você acha que é essa frase? Eu vou mostrar para vocês. O mais curioso é de quem é essa frase e o ano que ela foi falada. Isso aqui é sensacional. Olha só. 1999, o bilionário Bill Gates, visionário, ele falou que iam existir dois tipos de empresas: as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. E aí essa frase aqui vai fundamentar e vai pavimentar a nossa aula. Então vamos lá fundamentar a nossa aula com essa frase. E aí eu quero te fazer essa pergunta: por que você precisa usar o Instagram? Cara, eu sei que talvez aqui cada um que está presente ia ter uma resposta na ponta da língua. Eu quero te falar que o Instagram e as mídias digitais, elas são fundamentais. Olha só, o número de usuários brasileiros, tá? Brasileiros ativos no Instagram é de 69 milhões. Existem 69 milhões de usuários brasileiros ativos no Instagram. Cara, é muita gente. Isso aqui, cara, é um dado de 2020. Eu tenho certeza que esse dado aqui já com certeza aumentou. E olha que dado interessante. Aqui está falando que o Brasil é o terceiro país no ranking onde existem mais usuários ativos no Instagram. É o terceiro país. Só perde para os Estados Unidos e para a Índia. Então assim, se você tem um negócio, se você é um criador de conteúdo, se você de alguma maneira quer estar ativo com o seu negócio, ou você quer gerar uma autoridade para a sua marca, seja ela pessoal ou o seu negócio, você precisa dominar essa plataforma. Cara, deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui. Se você aprender isso hoje, se você aprender isso nesse momento, você vai reinar ao longo do tempo. Porque a tendência é a aceleração cada vez maior do digital, cada vez maior. Então assim, ainda dá tempo, tem muita gente que vai resistir a isso, mas lá na frente vai se arrepender por não ter aprendido esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo vai ser o que vai movimentar o mercado, vai ser o que vai movimentar a economia, a educação, tudo vai estar envolvido com o digital. Então esse é o primeiro dado. O segundo dado que eu quero te dar é o seguinte: os estudiosos, esses caras que estudam o mundo, estudam a cosmovisão do planeta, o que eles falaram? Que a pandemia acelerou 10 anos em um ano. Olha que dado sensacional, cara. E ela acelerou o quê? Ela acelerou a digitalização. Então aqui eu coloquei pelo menos 3 matérias. Você vai ver a matéria do site Negócios, você vai ver Negócios do Exame, tá? Você vai ver também a matéria do Estadão. Se você colocar isso aqui no Google, você vai ver diversas matérias, porque esses são dados verídicos e são dados mundiais. Foi se acelerado 10 anos em um ano. Então, a digitalização, ela aconteceu não somente nos negócios, mas nas frentes de educação. Ela aconteceu no mercado, na forma com que a gente compra, na forma com que a gente se comunica, na forma com que a gente trabalha. A maioria dos negócios, eles foram obrigados a se digitalizar, seja ele um comércio, ele teve que se digitalizar, ou seja uma indústria, ela teve que ir para o home office. Enfim, a digitalização, ela veio para todo mundo e, cara, não tem como resistir a isso. Então a gente precisa dominar o digital para que a gente possa alcançar lugares mais altos, certo? Vamos prosseguir. Esse é o porquê, tá? O porquê você precisa dominar o Instagram. A gente vai destravar, mas a gente vai dominar, tá bom? Vamos começar aqui pela segunda pergunta. A primeira é: por quê?
A segunda é o quê? Vamos lá, mas o que é o Instagram, cara? Eu sei que, mais uma vez, cada um tem uma interpretação e cada um teria algo para falar aqui. Mas eu quero te falar uma parada aqui, ó. O que é o Instagram? O Instagram, você sabe que é uma rede social. Mas, sabe, muitas vezes isso passa despercebido para nós. Veja só o que está frisado aqui. A rede é social. O que isso quer dizer? Aqui na lateral direita está falando o quê? Social quer dizer coletivo, comunidade e sociedade. Não é à toa que a rede é social. Eu sei que ela tem uma finalidade comercial também, mas o cerne, o core, o coração dessa rede é social. Ou seja, para nosso negócio, para nossa marca, para que a gente tenha resultado através do Instagram, a gente precisa ter claro isso, que é sobre pessoas. Olha o que está escrito aqui no finalzinho aqui, ó. É sobre pessoas. Não é sobre números, é sobre pessoas. E quando você entende isso, que você está ali para servir pessoas, servir a humanidade, aí você começa a dominar o Instagram. As pessoas estão ali realmente para consumir conteúdos, mas para consumir conteúdos que façam sentido para a vida dela. A rede é social. Bora para cima. Então vamos lá, eu coloquei aqui um funil de relacionamento e negócios. O que isso quer dizer? Na maioria das vezes você vai ouvir os marqueteiros aí falar uma coisa que é o funil de vendas. Mas eu ressignifiquei o funil de vendas e eu criei o funil de relacionamento e negócios. Por quê? O que isso aqui quer dizer? Quando a gente olha para o Instagram apenas com fins de comercial, fins de venda, a gente acaba perdendo a essência da plataforma. Mas quando a gente olha para o Instagram, que ele tem um desdobramento em vendas, mas a essência dela é ser sociável, a gente precisa entender esse funil de uma forma mais clara. Eu não quero que você aprenda apenas um funil de vendas, eu quero que você aprenda um funil de relacionamentos e negócios. O que isso aqui quer dizer? Uma pessoa que vai até o seu Instagram, ela cai num funil. Esse funil ele vai finalizar lá no finalzinho aqui, que é esse quadrinho aqui amarelo. Mas ele começa pelo primeiro quadro aqui, que é o preto. Então eu fiz aqui um degradê do preto para o amarelo. É o nosso brand aqui da Globo, viu? Preto e amarelo, você vai ver em tudo aqui. Então vamos lá, vamos estudar esse funil, beleza? Galera, é o seguinte, se você está com papel e caneta, vai anotando tudo isso aí, porque eu tenho certeza que isso aí vai fazer sentido para você quando você for colocar tudo em prática, tá certo? Vamos lá. Quando uma pessoa, ela entra no seu Instagram, ela entra no topo do funil. Esse topo do funil a gente chama de descoberta. Ela é um curioso. E ela vem por onde? Ela vem por meio de uma publicação. E qual é essa publicação na maioria das vezes? É a publicação do feed, é a publicação do Reels, é a publicação talvez do IGTV ou uma publicação que foi um anúncio, né? Um tráfego. Mas ela entra como um curioso, ela entra ali realmente para dar uma sapeada no Instagram, ela dá uma olhadinha, mas ela logo sai porque ela é um curioso. Então, qual é o ponto? Já começando a falar um pouco sobre conteúdo, o Reels, principalmente Reels, tá? Ele trabalha com o topo do funil. O que isso quer dizer? Ele chama muita gente curiosa, mas não necessariamente essa pessoa vai descer para o funil e vai se tornar um fã da marca. Mas ele vai trazer muita gente, certo? A gente vai falar sobre criação de conteúdo, mas já estou dando um spoiler aqui para você. Depois que esse cara, ele é um curioso, ele vai até a sua página, digamos que ele veio pelo Reels, porque o Reels, todo mundo já sabe aqui, eu acredito, ele está tendo uma entrega muito grande, porque ele está diretamente competindo com o TikTok. Então o Instagram, você sabe que ele não cria, né? Ele copia, então ele copiou o Snapchat, ele está copiando o TikTok, ele já tem estratégias aí para lançar algo parecido com o Clubhouse também. O Instagram ele sempre vai vir para dominar as plataformas digitais. Mas vamos lá, quando ele entra pelo topo do funil aqui da descoberta, se nós estivermos com um conteúdo legal no nosso Instagram, ele vai ter interesse. Então ele descobre o seu perfil e agora ele passa a se interessar. E aí ele se torna um visitante. Ele visita o seu perfil e ele analisa, sabe aquele famoso stalkear? Então, ele olha suas publicações, ele olha os seus posts, ele navega ali no seu feed. Por isso que o feed ele precisa ser um feed que tenha uma boa experiência.
a pessoa quando entra ali, ela consiga entender alguma coisa, ela consiga perceber que existem conteúdos diversos, ela tenha também uma percepção visual agradável, ela tem uma percepção de conteúdos de valor, então ela vai ver que tem conteúdos que possa gerar interesse para ela. Se caso tenha conteúdo que gera interesse, o que vai acontecer? Ela vai descer um pouquinho mais para o funil e ela vai se tornar um seguidor. Então você percebe que tem muita gente querendo ter muito seguidor, mas para ela ter seguidor, ela precisa primeiro ter publicações para que ela vá para a descoberta e segundo, ela precisa ter conteúdos que geram interesse. Porque sem isso, cara, você não vai conseguir ter seguidores reais, tá? Reais. Por que eu tô falando reais? Muitas vezes você consegue ter seguidor através de um sorteio, através de compra de seguidores ou através de automação para realmente gerar seguidor. Qual que é o ponto? Esse seguidor que vem por sorteio, esse seguidor que vem por automação, por grupo de engajamento e que vem também por causa de sorteio, o que acontece? Esse seguidor ele não descobriu a sua página e ele também não teve interesse. Então o que ele fez? Ele veio te seguir por causa de algo que ele tinha interesse para uma troca. Então ele não tinha interesse em você, ele tinha interesse no produto. Então você tem um número bacana, mas você não tem seguidores reais que decidiram ser seus seguidores. Agora, quando você gera interesse, esse cara começa a te seguir e te acompanhar. É diferente. Ele começa, valeu galera, valeu pelo feedback. Ele começa a te acompanhar. E cara, esse é o ponto, tá, gente? Esse é o ponto que eu quero realmente mostrar para vocês, que eu vou falar no final dessa aula sobre Primal Branding. Primal Branding é uma parada fenomenal que vocês vão pirar, velho, vocês vão pirar. Mas vamos lá. O seguidor começa a te acompanhar. A partir dali, ele começa a ver o seu conteúdo. Por isso que você precisa ter frequência, cadência de conteúdo. Você precisa estar ali o tempo todo se comunicando, conversando com a sua audiência. Por quê? Não necessariamente esse cara que entrou, ele vai comprar no mesmo momento. Ele não vai comprar o seu produto ou o seu serviço na hora. Às vezes acontece. Às vezes acontece desse cara, ele descer no funil como se fosse um tobogã, mas nem sempre é assim. Então ele vai começar a te acompanhar e é por isso que você precisa, em momentos específicos, falar do seu produto, falar do seu serviço, mas não, o ponto é, você não pode ser maçante em produto, serviço, porque entenda uma coisa, Instagram é a televisão do século 21. Agora eu te faço uma pergunta, quem assiste televisão por causa da propaganda? Ninguém, cara. As pessoas assistem televisão por causa do quê? Do conteúdo, por causa dos programas, por causa do entretenimento. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a te seguir, ela começa a te seguir para acompanhar conteúdo, para acompanhar entretenimento. A Polishop é só venda. Mas cara, quem que fica assistindo Polishop? Manja, a pessoa... Tem gente, eu conheço gente. Mas sabe, qual que é o ponto? Tem muita gente que quando o programa vai para o intervalo, a pessoa troca de canal. E assim, as marcas gastam milhares de milhões de milhares ali para estar na televisão. A televisão é o veículo de comunicação mais caro do mercado. Então, o seu Instagram, considere ele como uma televisão. A pessoa, ela quer ter conteúdo, ela quer ter entretenimento, ela vai comprar. Mas você precisa equilibrar e não pode saturar, cara. O que tem de gente que só fala de produto, só fala de serviço, e aí ela não tem uma audiência, porque a pessoa se cansa. Porque, voltando aqui, gente, é uma rede social, tá? Vamos colocar um fundamento aqui. Se você quer realmente só vender, você precisa criar um e-commerce, ou você precisa ir para o Mercado Livre, ou você precisa ir para o Marketplace do Facebook, porque ali é uma plataforma só de venda. Agora, a rede social é uma plataforma de socialização, certo? Então, é a plataforma onde a sua marca vai socializar com a audiência. Então, em algum momento, esse seguidor vai conversar com você, ou ele vai te chamar no direct, ou ele vai te procurar por um call to action, que aí a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é esse CTA, mas ele vai querer conversar com você. E quando ele conversar com você, ele gerou interesse, ele se tornou um lead. O que é um lead? O lead é um potencial comprador, é um potencial cliente. E aí não quer dizer que ele comprou, quer dizer que ele se interessou e quis comprar. E aí qual que é o ponto aqui?
Se você tiver um bom atendimento ali no Instagram, você vai vender, porque ele já tá ali no finalzinho do funil, cara. E aí, cara, o finalzinho ali que depois, né, o penúltimo ponto do funil, que é a compra, quando ele compra o seu produto ou compra o seu serviço, e se seu produto ou serviço tem uma boa entrega, se seu produto ou serviço ele trabalha com over delivery, o que é isso? Ele entrega mais do que foi vendido ou comprado, ele tem realmente uma superação de expectativas, aí acontece algo fenomenal, que ele se torna um fã. É isso aí, cara, ele se torna fã da sua marca. Ele se torna fã do seu negócio. E esse funil, ele vai acontecer sempre aí no seu Instagram. Tenha isso muito claro. Você precisa entender o funcionamento desse funil. E aí, existem conteúdos específicos para todo esse funil aqui, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o nosso objetivo é que os nossos seguidores se tornem fãs da nossa marca. Anote isso aí no seu caderninho. Hashtag: os meus seguidores precisam virar fãs da minha marca. Isso aqui, cara, vira o jogo, tá bom? Como usar o Instagram? A gente falou do porquê, falamos do quê e agora vamos falar do como. Existe a forma correta de usar o Instagram, tá, gente? Qual que é o ponto? O Instagram é uma ferramenta e ele tem várias subferramentas dentro dele. Cara, vou te falar uma coisa, eu não sou um cara muito habilidoso com ferramentas, mas existem pessoas que são. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem ferramentas específicas para soluções específicas. Se você tentar usar um martelo para parafusar algo, não vai dar certo. Então qual que é o ponto? Você precisa entender a ferramenta certa para a iniciativa certa. Qual que é a ferramenta certa para esse tipo de trabalho, para esse tipo de solução que eu preciso gerar. E aí a gente vai falar sobre isso. Como usar o Instagram. Aí essa frase aqui é sensacional, gente. Tira até um print dessa frase que ela é demais. Em um mundo onde existe uma riqueza de informação, existe frequentemente uma pobreza de atenção. Vamos lá. Instagram, como eu falei, tem 69 milhões de usuários brasileiros ativos. Desses 69 milhões, cara, muitos milhões são empresas, são negócios. E aí tem um ponto. Você está fazendo um trabalho no Instagram, mas todos os seus concorrentes, na maioria das vezes, também estão. E o ponto é, onde existe muita informação, onde existe excesso de informação, há uma pobreza de atenção. E o que isso quer dizer? A pessoa está ali olhando o feed dela, tem o seu post e tem mais de trilhões de pessoas. O ponto é como você chama a atenção desse seguidor. Como você chama a atenção dessa pessoa que está vendo o seu feed. Esse é a cereja do bolo do marketing de conteúdo, chamar a atenção. Realmente, eu não estou falando assim que você precisa ser maluco e ficar dançando, dando mortal para trás para chamar a atenção, não. Você vai chamar a atenção de uma forma coerente com sua marca, a sua identidade. E aí a gente fala um pouco sobre brand, né? Sobre posicionamento de marca. E você vai entender como que você chama a atenção. Tá? Às vezes você pode falar, cara, beleza, mas como eu chamo a atenção sendo que tem trilhões de conteúdos na internet? Eu vou te dar a receita do bolo aqui agora. Seja autêntico. Você chama a atenção quando você é autêntico. Cara, isso aqui vira o jogo. Eu sei que você precisa ter muitas referências, eu sei que você precisa acompanhar muitas pessoas e eu te dou isso como um conselho. Acompanhe os grandes players do mercado. O que isso quer dizer? Se você tem uma sorveteria, você tem a obrigação de saber quais são as melhores sorveterias do Brasil e do mundo, tá? E você precisa acompanhar eles, você precisa saber o que eles fazem, você precisa saber qual o conteúdo que eles geram. E você não vai copiar, mas você vai ter isso como uma inspiração no qual você vai consumir isso e você vai transbordar com a sua essência, entende? Então a gente precisa inspirar para depois a gente soltar esse ar, você entende? A gente precisa realmente se inspirar de muitos conteúdos, de muitas referências e a gente vai reinterpretar, ressignificar essas referências e a gente vai conseguir transmitir de acordo com a nossa essência. Mas o ponto para você chamar a atenção é você ser autêntico. E aí eu vou te falar uma coisa, ser autêntico muitas vezes vai te dar medo. Por quê? Porque, cara, a gente está acostumado a entrar em padrões, a gente está acostumado a realmente
se modelar ao padrão do mundo, ao padrão do que dizem que é bom. Cara, qual que é o ponto? Você precisa entender sua identidade como marca, como negócio. Você precisa entender a sua essência, o que você realmente transforma no mundo, qual é a sua mensagem. Você precisa ser autêntico e fiel, honesto ao que você pensa, ao que você acredita. Eu vou te dar um exemplo muito simples, cara. Tá vendo o teto ali da agência aqui, ó? Esse teto aqui é amarelo. O teto é preto aqui. Esse pilar aqui é grafitado. Cara, eu vou te falar, quando eu tive essa ideia, acho que 98% das pessoas falaram, meu, vai ficar muito ruim, vai ficar zoado. Eu falei, cara, mas é o que eu acredito que a Glow precisa ser. Eu vejo a Glow dessa maneira. E muitas vezes você ser autêntico, você vai ter que se posicionar e saber o que realmente é o melhor para sua marca. E cara, quando você é honesto à sua visão, quando você é honesto ao seu coração, ao que você vê da sua marca, as coisas vão fluir. Porque sabe de uma coisa? As pessoas sabem o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Você precisa ter clareza, você precisa trabalhar com honestidade com o que você pensa. E o segundo ponto para você chamar a atenção tenha uma mensagem clara e simples. Então, o primeiro ponto, você é autêntico. Segundo ponto, tenha uma mensagem clara e simples. Você precisa ter uma comunicação, você precisa falar algo que as pessoas entendam. Você sabe o que significa comunicação? É você fazer comum uma mensagem, você fazer comum uma ideia. Isso é comunicação. Então você precisa ter uma mensagem muito clara. Olha para o seu negócio e tenta enxergar algo além do produto, algo além do serviço. Eu vou te dar um exemplo. Bora para o conteúdo, você vai entender um pouco melhor. Como que você define a sua mensagem? Porque o que eu quero te falar aqui? Eu vou tentar sintetizar isso para que você entenda. O que você faz não é o fim. O que você faz é o meio para uma transformação. O que você faz é um meio para um resultado. Então, não finalize, tá? Não finalize o seu core do negócio no que você faz. O que você faz, ele tem uma reação. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples aqui. Nós fazemos publicidade e propaganda. Nós fazemos marketing, mas não é isso que nos define. A nossa mensagem é criar novas realidades, transformar negócios através do marketing. Então, o que você faz é um meio, mas para uma reação. Então, por exemplo, se você tem uma loja de semi-joias, você não vende joias, você aumenta a autoestima de homens e mulheres através de joias. Então, se você faz massagem, por exemplo, o seu fim não é a massagem, o seu fim é gerar relaxamento, gerar um momento de paz, um momento de descontração para aquela pessoa. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: olhe para o seu negócio, seja ele qual for, e tente entender qual que é a reação dele. O seu produto ou o seu serviço não é o fim, tá bom? A sua mensagem não é o seu produto e não é o seu serviço. A sua mensagem é o que ele causa, é o que ele gera. Social brand, o que isso quer dizer? É a forma com que a sua marca vai se posicionar no social. Brand significa marca e o social a gente já sabe que tem a ver com as mídias sociais, com social media, com redes sociais. Então o social brand tem a ver com a gestão estratégica da sua marca dentro da plataforma. E aí deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ter um nome fantasia para você ser uma marca. Tem algo que chama personal branding ou marca pessoal. O que isso quer dizer? Você pode ser uma marca pessoal. Então a Glow é uma marca, mas Renato Rezende é uma marca. Todos somos uma marca. Você na verdade é uma marca que vai realmente marcar o mundo. Você precisa ter essa clareza. Então olha para o seu negócio, você muitas vezes é o seu negócio, então você precisa se olhar como marca. E aqui eu coloquei o exemplo de uma digital. Por quê? Porque a sua marca, ela é única, ela é singular. Sua marca, ela é única e é dessa forma que ela vai marcar o mundo. É dessa forma que ela vai se destacar e vai chamar atenção no mercado. Só você fala da forma que você fala, só você se veste da forma que você se veste. A sua marca é única e é singular, tenha isso muito claro. Quando você entende isso, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando você descobre quem você nasceu para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. E eu falo isso como marca também, porque o seu negócio, a sua marca nasceu com um propósito.
certo? Por que que você tem o seu negócio? Será que você criou somente por causa de grana? Business? Então, deixa eu te falar uma coisa, você não vai aguentar, porque quando você fundamenta o seu negócio só por causa de grana, uma hora você vai cansar, porque isso não é tudo. O seu negócio, ele precisa estar envolvido com um propósito. E aí as coisas começam a mudar. Então vamos lá, destrave conteúdo infinito. Para você criar conteúdos infinitos, e aí é um termo até utópico, mas não é não. Sabe por quê? Você precisa responder pelo menos 3 perguntas. Qual é a sua mensagem? Qual é o problema que você resolve? Quais são os seus diferenciais? A partir dessas 3 perguntas, você já consegue criar conteúdos infinitos. Vamos lá. O que é conteúdo? Aqui no cantinho está escrito o significado de conteúdo. É aquilo de que algo é constituído e é formado. É a significação mais profunda, é a relevância. Então, essa garrafa, ela tem um conteúdo, ela está cheia de água. Qual que é o ponto? A sua marca, você tem uma imagem, certo? Mas a sua imagem, ela não é o seu conteúdo. A sua imagem, ela expressa visualmente o que você tem por dentro. Então, o que eu vou te falar? Para você destravar conteúdo infinito, você precisa estar imerso dentro dessas 3 perguntas. Vou falar novamente as perguntas. Qual é a sua mensagem? Qual é o problema que você resolve? E quais são os seus diferenciais? E aí você vai me falar, por exemplo, que talvez o seu negócio não resolva nenhum problema. E eu vou te falar que resolve. Você vai falar, poxa cara, mas eu vou dar um exemplo aqui do Leandro, meu parceiro, que vende tapioca. Qual o problema que ele resolve? Ele resolve o problema do quê? Cara, as pessoas gostam de comer tapioca e elas não encontram uma tapioca gostosa no mercado. Elas não encontram. Então elas tentam fazer em casa, mas elas não conseguem fazer com qualidade. E aí tem um problema, porque ela gosta... Ela quer comer algo de qualidade, mas ela não sabe fazer, porque precisa de uma expertise para isso. Resolve a fome. Ela precisa de expertise para isso. E também ela quer ir passear, ela quer comer em algum lugar. Então a tapiocaria, por exemplo, o que ela resolve? Ela resolve o problema de quem quer comer uma tapioca de qualidade. Esse é o problema. Porque você precisa, cara, entender o problema que você quer resolver. Quando você entende isso, cara, as coisas começam a mudar totalmente. Então eu vou dar um exemplo aqui da Glow, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui em casa. Tudo que eu estou falando aqui para vocês não é uma teoria que a gente simplesmente está passando, mas é algo que a gente aplica aqui dentro da nossa casa, aqui dentro da agência. Qual o problema que a gente resolve? A gente resolve o problema de que as empresas precisam de marketing e às vezes elas não conseguem desenvolver o marketing por não ter tempo para isso. Então a gente vende o nosso tempo para fazer um marketing de qualidade. A gente resolve esse problema no qual é uma necessidade de todas as empresas e a gente resolve esse problema com o nosso serviço. Todas as empresas precisam e a gente tem uma expertise para resolver esse problema. E aí qual que é o ponto? Qual problema você resolve? E a terceira é quais são os seus diferenciais. Você precisa ter isso muito claro e muito definido. E eu ouso te dizer uma coisa, o primeiro diferencial da sua marca é você. Você é o diferencial da sua marca, o seu sorriso, o seu carisma, a sua forma de falar, o seu posicionamento. Ele é o maior diferencial da sua marca. Eu vou te dar algumas ideias de conteúdo, tá, gente? Olha, tem conteúdo demais que você pode fazer, mas eu vou te dar pelo menos algumas ideias de conteúdo e por que você tem que gerar esses conteúdos aqui. Primeiro, são os famosos vídeos nuggets. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, mas o vídeo nuggets são vídeos pequenos. Pode ser um vídeo no feed, que é até 1 minuto, né, até 60 segundos, mas pode ser vídeo curto, vídeo um pouquinho mais longo, quer dizer, um vídeo para o GTV, que é a partir de 1 minuto até 2, 3 minutos. Mas como que funciona esse vídeo nuggets? Ele sempre vai vir carregado com uma headline. O que é uma headline? Vamos dizer que eu estou num vídeo nuggets aqui, tá? Headline é em cima da minha cabeça, ela vai ter uma linha no qual vai estar com uma mensagem aqui, o tema do meu vídeo. Então vamos supor que eu vou falar aqui, ó, 3 dicas para destravar o seu Instagram. Aqui é a headline, ó. Aqui embaixo ela vai vir com uma legenda. E por que a legenda é importante, cara? A legenda é importante porque as pessoas, elas consomem conteúdo no Instagram com o volume abaixado. Elas consomem no mudo muitas vezes. Às vezes elas estão num quarto, às vezes elas estão na escola, às vezes elas estão conversando com pessoas e estão vendo ali e ela consome sem som. Se você não legendar,
o seu conteúdo vai passar totalmente despercebido. Agora, se você legenda os seus vídeos e legenda, por exemplo, seus stories também, vai ter um engajamento muito maior, tá? E aí esse vídeo nuggets é o primeiro que todos esses conteúdos aqui, gente, a minha ideia é te dar a vara para que você vá pescar um pouquinho mais. Então você pode jogar no Google, tudo aqui eu te indico a jogar no Google para que você consiga ter um embasamento um pouco maior, porque a gente não vai conseguir se aprofundar 100% nisso, tá? Mas o vídeo nuggets, ele serve para gerar autoridade para sua marca, porque você pode explorar o vídeo de diversas formas. Você pode, se você tem um restaurante, você pode fazer o vídeo preparando o seu prato. E assim, cara, faça do jeito que você pode fazer. Pô, Renato, mas eu não tenho equipamento, eu não consigo fazer, eu não sei editar. Cara, tem como você começar. Grava uma coisa, é melhor o feito do que o perfeito. Amanhã ou depois você consegue comprar uma câmera melhor, amanhã ou depois você consegue contratar uma empresa para fazer isso no seu lugar, mas você precisa se movimentar. Lembra de uma coisa, água parada dá o quê? Dá dengue, dá mosquito. Você precisa se movimentar, as águas precisam fluir, elas precisam estar em movimento, porque quando elas estão em movimento tem vida, tá bom? Então seu Instagram precisa ter vida, e para ele ter vida tem que ter movimento. Ah, não é o melhor, porque você não é um videomaker, não tem problema, cara, mas você precisa começar, você precisa fazer. Frase de reflexão, você pode falar, pô, mas o que isso tem a ver? Cara, tem muito a ver, muito a ver. Por quê? A frase de reflexão, ela fundamenta a visão da sua marca sobre o que ela acredita sobre o mundo. Cara, muito simples, isso aqui é muito fácil. Você vai jogar no Google assim, ó. Frases sobre refeição. Exemplo, se você tem um restaurante, você tem uma loja de roupa. Frases sobre fundadoras de marca de roupa. Ou frases sobre mulheres. Por exemplo, que sua loja é feminina. Frases sobre mulheres que mudaram o mundo. Você vai pegar a palavra frase, vai conectar com algo que tem a ver com o seu negócio e vai jogar no Google, cara. É muito simples. E você vai ver uma enxurrada de frase. E aí qual que é o ponto? A frase, ela tem um objetivo muito claro, que é o quê? É mostrar para a pessoa que está ali do outro lado o que a sua marca acredita. Então aqui na Glow a gente pega várias frases, várias, mas todas elas estão de acordo com as nossas crenças. Todas elas estão de acordo com os nossos valores. Todas elas apontam para a nossa missão. Então você precisa, por exemplo, pegar frases que apontam para a sua visão, apontam para a sua missão. Eu vou dar um exemplo aqui da Graça, que são os nossos clientes aqui do Haolai. A gente trabalha com as frases do biscoitinho da sorte. Quem que não gosta de ir no restaurante chinês e ganhar o biscoitinho da sorte? É muito top. E aí qual que é o legal? O biscoitinho da sorte sempre vai vir com aquela mensagem. E a gente falou, cara, por que a gente não joga essa mensagem no Instagram? Vamos jogar, porque é um biscoitinho online. E aí deu muito certo. Pega umas frases aí, cara, e começa a soltar. E eu vou te falar uma coisa. As nossas frases aqui na Glow é um dos conteúdos que mais tem compartilhamento. Por quê? A pessoa que tá te seguindo, vamos voltar aqui, tá? Ela não vai só te seguir pelo seu produto, ela vai te seguir pela sua visão, pela sua missão, pelos seus valores, por quem sua marca é. Então o que que acontece? Quando você compartilha uma frase que tem convergência com o que você acredita e ela também acredita, ela vai querer compartilhar, porque ela vai se identificar com esse conteúdo, vai causar identificação, certo? Terceira ideia de conteúdo, tutorial e dicas. Cara, isso aqui é fenomenal, porque você vai dar dicas sobre o seu negócio. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você venda pão de mel. Você dá uma dica para a pessoa, olha, quando você for comer o nosso pão de mel, a gente dá uma dica que você coloque no micro-ondas e esquente por 20 segundos. Porque ele vai derreter o chocolate, ele vai ficar mais macio, ele vai ficar mais saboroso. É uma dica. Ou você vai dar uma dica assim, tenta preparar uma receita nossa aí na sua casa. Eu tenho certeza, cara, que às vezes a pessoa vai tentar, ela não vai conseguir fazer igual você. Porque você tem ali a mão do chefe, a mão do amor. Só que deixa eu te falar uma coisa, ela vai se conectar com a marca, porque ela vai tentar reproduzir algo que é seu. Ela não vai deixar de comprar, cara, porque o seu tenha o seu toque, mas você vai se conectar, ela vai falar, pô, eu vou tentar fazer um Big Mac na minha casa, eu sei que não vai dar certo, mas vou tentar fazer um molho, vou tentar reproduzir, entendeu? Então dê dicas de tutorial, isso é muito bom porque você gera valor, autoridade para sua marca. Outra coisa, depoimentos, prova social.
Você dá depoimentos de clientes, feedbacks. Isso aqui fundamenta e consolida a sua marca como autoridade. As pessoas vão olhar para sua marca e vão ter uma confiabilidade muito maior. Vão falar, pô, cara, olha o tanto de gente que gosta dos produtos, olha o tanto de gente que aprova, que fala bem. Então, não tenho dúvida que vai ser bom para mim também. Outra coisa, mostrem as pessoas que fazem parte. O que isso quer dizer? Mostra a galera, mostra a equipe, mostra as pessoas. Pô, Renato, mas sou apenas eu. Então mostra você. Pô, é eu e minha esposa. Mostra você e sua esposa. O ponto é as pessoas que fazem parte, o que fazem acontecer. Porque eu vou dar um exemplo aqui da Glow. A Glow não é o raiozinho aqui, cara. A Glow é o Renato, é o Gui, é a Giovana, é o Alê, é o Pedro. É todo mundo. É todo mundo. Entende? É o Emanuel, é o Henrique. A Glow é a equipe, a Glow são as pessoas. E quando você começa a gerar valor através de pessoas, pessoas compram de pessoas, tá? Pessoas compram de pessoas. Conta história da fundação da sua marca, conta a história de um prato. Eu vou dar um exemplo aqui também, aproveitando o gancho do Raulai, a gente contou a história da receita do yakisoba. Uma receita de mais de 100 anos, uma receita centenária. E a gente falou, ô Gerson, vamos contar a história? E ele falou, pô, Renato, legal. Então, a receita veio da minha mãe, mas a minha avó passou para minha mãe. Então, é uma receita de multigeração. Isso é uma história que conecta. As pessoas se conectam com histórias. Entenda uma coisa, as pessoas assistem filme por quê? Porque são histórias. E elas se identificam com histórias de superação, com histórias de prosperidade, com histórias que deram certo. E elas podem gerar identificação com isso. Compartilhe também outro conteúdo, memes, TBT, cara, parece tonto, pô, meme, o que tem a ver? Mas você trabalha com humor na sua página e as pessoas se identificam também, isso é fenomenal. Então, cara, trabalha com meme, simples, mais uma vez, na prática, joga no Google, exemplos de meme. Começa a ver aqueles exemplos e tenta ressignificar para o seu negócio. Então, por exemplo, você vai ver as maiores marcas, elas trabalham com memes e elas conseguem ressignificar os memes e reinterpretar para o mundo delas. Faça isso com a sua marca também. E o último ponto aqui de ideias de conteúdo são crenças, valores e missão. Ponto aqui que eu quero te falar é sempre faça os conteúdos de valor e pergunte-se. Faça sempre essas 3 perguntas, tá? Anota aí. Quando você estiver criando um conteúdo, você precisa tomar cuidado. Por quê? Você precisa se perguntar, esse conteúdo é útil? Pode ajudar alguém? Segunda coisa, esse conteúdo é interessante? Vai gerar interesse nas pessoas? E terceiro, esse conteúdo está alinhado à visão da minha marca? Você não pode fazer conteúdo por fazer. O volume é bom, mas não é tudo. Você precisa fazer com qualidade. Não faça por fazer, faça com intencionalidade, com intenção, com propósito. Stories. Agora a chapa vai ferver. Stories. Qual é a raiz do que te trava, irmão? A gente tá falando sobre destravar o Instagram, tá? Estamos falando sobre destravar o Instagram. Então, como que a gente destrava? O não gravar o Stories é uma reação, é um fruto, mas tem uma raiz. Você sempre precisa pensar o quê? Eu não gravo Stories, por que não? Você precisa se livrar do que vão pensar. Você precisa se livrar do que vão pensar de você. Eu vou te falar uma coisa, a maioria de nós não gravamos Stories porque a gente fica com medo do que vão pensar da gente. Puxa, cara, mas o que vão pensar de mim? Vão me chamar de blogueirinho, vão me chamar de influencer. E deixa eu te falar uma coisa, quem vai fazer isso na maioria das vezes são os melhores amigos, é a família. Vão fazer aquela brincadeirona, né? Pô, você virou influencer, virou blogueirinho e vai zoar da sua cara. E aí muitas vezes a gente não quer receber essa zoeira, não quer ser o alvo da zoeira e a gente não faz. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Se livra do que vão pensar. É só no começo, é só no começo. Daqui um tempo a galera acostuma. E deixa eu te falar uma coisa, ela só fala porque ela vê que você teve coragem e ela não teve, entendeu? Ela vê que você teve ousadia e começou a fazer algo que ela não tem coragem de fazer. E é por isso que a reação dela é de te criticar, é te zoar. Então se livra, cara, se livra, seja você mesmo. Eu falo pra galera aqui na agência, às vezes eu pego o celular aqui e já fala galera, não sei o que, a galera até se assusta porque do nada eu gravo um stories. Mas cara, é assim, os stories, cara, entenda, significado do stories, aqui no cantinho ó, são pequenas histórias que você compartilha com a sua audiência, certo? Pequenas histórias. Meu irmão, você precisa destravar os seus stories, porque deixa eu te falar uma coisa,
Stories vão te ajudar muito no seu negócio, mas muito. O Stories é o reality show do Instagram, exatamente. E assim, você vai poder crescer muito com o seu negócio. E aí, cara, não é marmelada, não é brincadeira que eu tô te falando aqui. Os Stories vão fazer você crescer no seu negócio. E você vai deixar de crescer. Você vai deixar de ter uma iniciativa que vai fazer você crescer porque o fulano vai falar alguma coisa? Cara, esse fulano não vai pagar suas contas. Esse fulano não tá nem aí com a sua marca. Você que tem que se preocupar com a sua marca. Você que tem que se posicionar e falar, meu, eu não quero saber do que vão falar. Eu vou me posicionar e ponto. E quando te zoarem, entra na zoeira. Fala assim, isso aí, sou mesmo, kkkk e boa. E já era, certo? E vamos lá, melhor o feito do que o perfeito, porque o perfeccionismo te paralisa. Seja você mesmo. Pô, eu não tô bonito hoje. Cara, tem filtro para deixar você maravilhoso, incrível, é com maquiagem, é filtro que deixa magro, é top. Então, cara, use e abuse dos filtros, estão aí para ajudar o nosso perfeccionismo, tá? Beleza. Prosseguindo, 3 perguntas para você sobre os stories. Como, o que e quando? Como, o que e quando? Como eu gravo os stories? Vamos lá, faça testes, tá? Faça testes. Você pode gravar de 2 formas, na maioria das vezes. Versão selfie e versão câmera frontal. Ou seja, alguém na câmera traseira gravando para você. Cara, os 2 funcionam muito bem, tá? Faça esses testes quando você estiver sozinho. Sabe, vai para um lugar que você está sozinho, grava e posta. Não grava e fica vendo. Não grave 10 vezes, porque o melhor é o primeiro. Depois é ladeira abaixo, irmão. Grava e posta, porque vai por mim. Grava e posta. E faça esses testes. Às vezes você vai ter uma melhor desenvoltura. De que forma? Quando alguém te grava. Às vezes você vai ter melhor desenvoltura, que você vai poder gesticular com a mão, você vai poder falar com o corpo. Mas você precisa fazer os 2, tá? Começa por um que você se sente mais confortável. Pega alguém que você sabe que não vai te zoar, pega a sua esposa, pega um amigo e fala assim, ó, grava aqui pra mim. E aí você fala, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João aqui da padaria, não sei o que, pá, vou mostrar pra vocês como que funciona aqui o nosso processo, tá vendo? Aqui tá o nosso pão, fresquinho. Gente, olha o cheirinho que tá isso aqui. Você pode receber aí na sua casa. Já era, cara. É assim, simples. Simplifica as coisas. O que você pode gravar? Cara, o fundamento dos stories é o primeiro aqui, ó, bastidores. Stories é bastidores. É o que acontece no interno do seu negócio, tá? Você pode fazer propaganda, pode fazer N coisa, mas os bastidores é o que mandam. Bastidores, dicas, perguntas, enquetes, depoimentos, histórias, detalhes, recomendações, lembranças. O ponto é, você precisa estimular a conversa. Stories, você precisa estimular a conversa, cara. Ó, pensa uma coisa comigo. Pensa que você está assistindo televisão e se você pudesse comentar no programa que você está assistindo. Às vezes tem uns programas que falam para você mandar, né? Hashtag não sei o que, mas, cara, eu acho que não dá certo isso aí não. Agora o Instagram você pode mandar nos stories da pessoa, ou você pode fazer uma pergunta para a pessoa. Você pode fazer uma pergunta, tipo, e aí, o que você acha sobre o que eu falei? Responde aqui no direct. E aí tem um outro ponto que, pô, não tem engajamento, que o Luanzito falou aqui. Cara, no começo é assim, gente. Deixa eu te falar uma coisa que vai mudar a sua mente. O que é engajamento? Engajamento, o significado é envolvimento. Nós queremos que as pessoas se envolvam com a nossa página, mas a gente não se envolve com a nossa página. Não vai dar. A gente precisa ser o desbravador do engajamento. O que isso quer dizer? A gente precisa desbravar o envolvimento. A gente precisa se envolver. No começo, cara, não vai ter engajamento mesmo. Mas, pensa comigo. Cara, são 80 pessoas que vê o seu stories. Imagina você numa plateia com 80 pessoas te olhando. É muita gente. Agora imagina você poder pegar aqui o seu produto e falar para 80 pessoas. É muita gente. Cara, o Stories, as redes sociais te dão uma oportunidade gratuita para você falar com trilhões de pessoas ao mesmo tempo. Pode ser que comece com 20, mas já são 20. Pode ser que comece com 50, mas já são 50. Tem pessoas que têm mais de 1 milhão de visualização no Stories. Imagina, cara, 1 milhão de pessoas. Esse cara tem um poder de influência absurdo. Agora o ponto é, ninguém começa com 1 milhão. A gente precisa escalar a audiência. E quando? Irmão, todos os dias, tá? Manhã, tarde e noite. Eu não quero te pressionar e não quero te deixar biruta com isso. Mas a ideia é, coloca isso como
um foco, coloca isso como um objetivo. Eu preciso gravar de manhã, de tarde, de noite. E cara, deixa eu te falar uma coisa, não precisa ser algo super incrível, blaster produzido. Cara, pega lá o momento que você está fazendo um pezinho, grava um bumerangue. Bom dia, tenha um ótimo dia, acabou. Você já está ali conversando com a sua audiência, já está conversando com o seu grupo. E aí você vai desenrolando. Pega aqui esse o que gravar e tenta ressignificar, tenta reinterpretar aí para o seu negócio, fechou? Os stories têm a função de gerar humanização da marca, conexão e proximidade, incentivo à conversa e fidelizar a audiência. Irmão, a gente vai falar sobre os 4 pontos aqui, tá? IGTV, Reels, guias e filtro. IGTV são conteúdos mais densos, é muito importante ter IGTV, tá, gente? Porque o IGTV, ele vai solidificar o seu conhecimento e a sua autoridade. Então o IGTV você vai criar um vídeo maior. Cara, deixa eu te falar uma coisa, faça um investimento simples. Compre um tripé no Mercado Livre, um tripé para colocar o seu celular. Depois que você comprou um tripé, compra uma luz, um ring light. Depois que você comprou um ring light, compra um microfoninho lapela. É um investimento aí de pelo menos uns R$200, cara. Só que esses R$200 vão te gerar muito mais retorno, tá? Então começa pequeno, começa mesmo com poucos recursos, comece com o que você tem e faça o melhor com o que você tem. IGTV, ó, 6 dicas. Bastidores de uma forma mais extensa, dúvidas frequentes. Você pode pegar e falar assim, olha pessoal, sempre perguntam pra gente aqui como que funciona o nosso serviço sobre tal coisa. Eu vou falar aqui pra vocês. Funciona dessa maneira, o cliente envia uma mensagem pra gente, a gente cria um esboço, cria um orçamento, enfim, aí você fala como que funciona e você já tira dúvidas ali. Terceiro, conteúdos informativos, você vai informar sobre algo que está acontecendo no seu mercado, você vai informar sobre o seu produto. Às vezes você tem um produto que tem vários processos, você pode falar, olha, começa dessa forma e vai para outra, sabe? Você começa a falar de informações que vão agregar valor. Quarto, daily vlog, o que é isso? Você chama a sua audiência para acompanhar um dia do seu negócio com você. Grava várias coisas e depois você edita. Eu vou falar aqui no final sobre aplicativos muito fáceis para você editar, tá bom? Então, o que é o daily vlog? Cara, fala como que é o seu dia. Você começa gravando no seu celular, não é no Instagram, e depois você vai editar para postar no IGTV, tá? E aí pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como que acontece o nosso dia aqui na nossa empresa. Vem com a gente e vamos lá. Gravou isso aqui, depois grava chegando na empresa, grava a equipe. E aí pessoal, essa aqui é a nossa equipe. E aí pessoal, manda um tchau aqui pro pessoal do Instagram e tal. E aí você depois vai pros processos, filma um pouquinho. Cara, filmou, já humanizou, conectou, as pessoas já falam, nossa, que legal, cara, não sabia que era assim que funcionava e etc. Deixa eu te falar uma coisa, o melhor marketing é o que não parece marketing. Isso aqui é sensacional, irmão. O melhor marketing é o que não parece marketing. Você vai falar, pô, mas o que tem a ver fazer isso, Renato? Isso é um marketing indireto. Você está falando do seu negócio, está falando do seu produto, mas você não está falando, compre do meu produto. Não é aquele cara chato, sabe? Você está falando de uma forma leve. Você está falando de uma forma indireta, você está gerando valor, agregando valor. 5 processos do negócio, 6 entrevistas com convidados. Isso aqui tá fácil de entender, beleza. Reels, conteúdos com poder de alcance. Como eu falei, o Reels, ele tem um poder de alcance absurdo. A gente esses dias postou um Reels aqui na agência. Nossa média de visualização é 2.000, 1.500, por aí. A gente postou um Reels que deu 15 mil visualizações, mais de 500 likes, ele viralizou, tá? Eu tenho aqui a minha prima que tá aqui também, a Karen, ela teve uma experiência no TikTok, que ela postou um vídeo no TikTok, 800 mil views, olha isso, irmão, 23 mil seguidores, e o mais legal disso aqui, ó, um monte de gente querendo comprar, que a Karen falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Fala aí. 8 mil comentários, olha que negócio louco, cara. Então, tanto o TikTok como o Reels, ele tem o poder de viralização. Então, às vezes você vai gravar 10 Reels, não viraliza, não dá nada, mas o 11º dá. Entendeu? Então o que eu quero te falar? Faça, porque às vezes você para no 10º, mas o 11º ia dar certo, ia viralizar. Então faça até acontecer. Reels, então aqui ó, 9 dicas para você gravar o Reels. Cara, tira um print screen dessa tela, porque aqui tá fácil demais, tá? Guias é uma nova ferramenta do Instagram, muito prática também. O que isso quer dizer? Cara, você vai agrupar os conteúdos, para que a sua audiência consiga entender de uma forma mais clara, agrupada alguns conteúdos, tá? E o filtro,
Quando você cria o seu próprio filtro, isso gera valor, gera autoridade e lembrança da sua marca. Aqui eu coloquei o nome do aplicativo para você criar o filtro, tá? Chama Spark Air. Você coloca no Google, baixa, cria o seu filtro. Não é um processo simples, mas se você quiser correr atrás, você vai conseguir fazer o seu filtro, tá bom? Vamos para o próximo, mídia paga. Isso aqui é bem simples, tá? Vou dar um resumo aqui, bem prático. Ó, os guias não são os destaques, tá? Os destaques é outra coisa, muito importante também, mas os guias é uma ferramenta nova do Instagram. Depois entra lá no Instagram da Glow, você vai ver que tem o feed, tem o IGTV, tem o Reels e tem os guias. Ali no comecinho do feed, o guia é uma nova ferramenta do Instagram, pouca gente está utilizando. Assim, ele não te dá engajamento, mas ele agrupa o seu conteúdo para que a sua audiência consiga consumir de uma forma mais inteligente. Mídia paga, isso aqui, cara, eu vou sintetizar, tá? Mas resumindo, a mídia paga é quando você investe um dinheiro na plataforma com o intuito de atrair novas pessoas que não te conhecem. Então vamos pensar que você tá aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo. Esse círculo é o seu Instagram. Quando você faz uma publicação, quem vê são os seus seguidores. E ponto. Não é mais gente, é seus seguidores. Agora, o tráfego pago, ele vai abrir esse círculo. E ele vai exponencializar o seu conteúdo para pessoas que não te conhecem. E o melhor de tudo, segmentadas. Pessoas que você escolhe a dedo. Ó, eu quero homens e mulheres da idade X a Y com interesses específicos que pensam e falam sobre isso. Então a mídia paga é muito importante e isso vale a pena. Cara, tem o tráfego pago expert. São profissionais capacitadíssimos para isso, mas tem como você mesmo fazer, tá? Você entra lá na sua publicação, vai lá no cantinho, tem um promover. Você consegue fazer a impulsão e você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto com conteúdos gratuitos na internet. Fechou? Vamos lá. Eu vou falar sobre autoridade digital. Cara, eu vou ser bem rápido para a gente não prolongar, tá? Mas ó, para você gerar autoridade digital para sua marca, 6 pontos. Mostre sua expertise, mostre que você sabe do que você está falando. Compartilhe os seus resultados. Mostre você, mostre a sua história, isso vai gerar autoridade. Mostre provas sociais, como eu falei, depoimentos, feedbacks de clientes, elogios. Não vai publicar alguém que reclamou, não faça isso pelo amor de Deus. Atende essa pessoa, resolve essa situação, mas não publica, não precisa. 5. Expresse o seu posicionamento, mostre a sua opinião. Não se envolva com polêmicas, tá? Não envolve a sua marca com polêmica. Não envolve sua marca com política, não envolve a sua marca com coisas que vão comprometer ela, tá? Não faça isso que, ó, é tiro no pé. Muitas vezes as grandes marcas fazem isso e o resultado é muito negativo. Então não se envolva com esses pontos. E o 6, seja autêntico. Já falamos sobre isso, certo? A autoridade digital, tira print aí. E vamos falar sobre os aplicativos que eu te indico. Cara, se você abrir meu celular aqui, eu tenho muitos aplicativos, mas eu selecionei os melhores e os mais fáceis. Os melhores e os mais fáceis. Aplicativo número 1, InShot. O InShot é para edição de vídeo. Cara, ele é muito fácil para você editar. Como eu falei, você vai gravar o vídeo no celular, depois vai colocar lá no InShot e vai fazer toda a edição por ali. Coloca música, faz corte, faz transição. N coisas, coloca legenda, cara, InShot é muito simples, é intuitivo e é gratuito. Segundo, Lightroom. O Lightroom é o aplicativo para edição de foto. Então, o Lightroom é um software profissional de edição, inclusive o Gui. Dá um oi, Gui. Oi. O Gui, que é o nosso fotógrafo aqui na agência, usa o Lightroom para editar as fotos, mas o Lightroom tem uma versão para aplicativo, que é muito bom, cara, muito bom. Tem os presets já prontos, mas você pode fuçar lá e editar de uma forma sensacional. O terceiro aqui é o Mojo. O Mojo é um aplicativo para Stories. Então vamos pensar aqui, aplicativo próprio para Stories. A gente sabe que tem como você gravar o Stories do próprio celular, e ok, mas tem como você gravar o Stories pela câmera do celular, não diretamente pelo Instagram. Então fica a dica aqui, ó. Baixe esse aplicativo Mojo, certo? Grava os stories pelo celular e joga no Mojo. O Mojo vai te dar várias formas de edição próprias ali, cara.
Você vai falar, meu, caraca, do nada fez um negócio incrível. É assim. Baixa que você vai se surpreender. E o terceiro é o Prequel. Fenomenal também, serve para foto, serve para vídeo, serve para stories. E assim, eu poderia falar sobre N tipos de aplicativos aqui, mas esses aqui são os melhores. Eu tenho certeza que você vai curtir demais, fechou? Bom, eu deixei aqui pro finalzinho a cereja do bolo, que é o Primal Branding. Fechou? Cara, o que é isso? Primal Branding. Primal Branding se diz respeito à construção de comunidades digitais. Grupos, tribos que pensam e se comportam segundo a mesma influência. O que eu quero te falar aqui, cara? Vamos voltar. Eu quero que você olhe para o seu negócio não só como um negócio, mas como uma marca. Entenda isso. Você tem um negócio, mas maior que o seu negócio é a sua marca. Mas a sua marca é o que vai te trazer solidez, é o que vai te trazer fundamento. E quando você tem uma marca forte, você tem a oportunidade de criar uma comunidade digital. O que é isso, cara? Comunidade digital é quando você cria um grupo. A sua audiência que entrou lá no funil, entenda uma coisa, vamos voltar lá, rapidão. A audiência que entrou aqui no funil, o seu objetivo é levar essa pessoa a se tornar um fã. Entenda, ela não pode ser apenas um cliente, porque se ela é um cliente, ela vai te trocar por outro. A concorrência vai chegar e ela vai ir para a concorrência. Agora, se ela é uma fã da sua marca, irmão, ela não vai te trocar. Por isso que eu falo muito isso. Quando você conecta com as pessoas, quando você tem uma marca humanizada, aparece nos stories, grava conteúdo, você tá ali presente, etc., você faz com que as pessoas deixem de ser clientes, se tornem fãs. Então vamos lá. Quando você tem fãs, o que isso quer dizer? Você tem pessoas que te admiram, você tem pessoas que te acompanham, você tem pessoas que realmente gostam do que você faz, gostam da forma que você faz, gostam da forma que você fala. Isso aí muda o jogo, cara, muda o game totalmente. E aí, cara, isso aqui teria que ser uma aula só para falar sobre isso, mas eu vou sintetizar para vocês. Existem 7 pontos pro Primal Brand. Como que funciona? As pessoas vão se conectar e você vai conseguir criar uma comunidade através desses 7 pontos, tá? Storytelling, o que é isso? É a sua história, a história da marca. A história da marca e talvez da equipe e do fundador da marca. Então isso muda totalmente o jogo. A história muda o jogo. Eu vou dar um exemplo simples aqui de história. A gente sabe a história do SBT, que é uma marca. Mas a gente sabe a história do Silvio Santos. O cara era camelô. Você sabe a história de superação desse cara. E quando você vê a história, você fala, meu, o SBT é fenomenal. Olha a história do Silvio Santos. O cara é demais. Você vê a história de vários fundadores de marca e isso é incrível. Isso muda o jogo. História. Então, exemplo. Quando foi que você começou a fazer o que você faz? Fala como foi isso aí pra sua galera. Fala, isso é muito importante. Por que você faz o que faz e por que você começou a fazer o que você faz? 2, crenças e valores. As pessoas se conectam com crenças e valores. Vamos entender, gente, você cria uma comunidade quando a pessoa olha para a marca e fala assim, cara, eu acredito no que eles acreditam, eu me identifico demais com a história dessa marca, cara, eles são sensacionais, aí a pessoa começa a se tornar fã. Crenças e valores. O que sua marca acredita? Se sua marca não tem missão, visão e valores, você precisa criar agora, urgente. Mais uma vez, vai lá para o Google, tem muito conteúdo para te ajudar a criar missão, visão e valores. E mesmo se você é uma marca pessoal, crie missão, visão e valores da sua marca pessoal, fechou? 3, ícones. São associações que fazem a marca ser lembrada. Então, o que é um ícone? Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem trabalhado aqui na agência com um ícone, que é o raio. Então, em todos os nossos posts, sejam eles no Reels, no IGTV, no feed, o nosso uniforme, se você percebeu, o nosso uniforme tem um G e a ponta dele é um raio. Então, o que eu quero dizer? Eu quero conectar a minha marca com o elemento do raio. O que a sua marca tem de elemento? E aí pode ser vários elementos, tá? Vários ícones que vão trazer associação à sua marca. Hoje existe um marketing que é um marketing olfativo. Inclusive a Giovana, que é a minha irmã, que é empreendedora, que tem um negócio sobre isso também junto com a minha mãe. Marketing olfativo é referente aos cheiros, o aroma da sua marca. Existem grandes marcas que trabalham com
O cheiro, M. Martin, por exemplo, elas têm um cheiro próprio. Existem outras marcas que elas desenvolvem um cheiro da marca. Como que elas vão trazer identificação através do cheiro? Cara, o cheiro faz toda a diferença. E é uma coisa que muda também. É um ícone, é uma associação que as pessoas fazem. 4 pontos, rituais. São experiências com base na repetição. A gente tem criado aqui um ritual na agência. É meio esquisito esse nome, né? Mas é isso mesmo. Ritual, que é toda sexta-feira, é tradição, café da manhã na Glow. Se você nos acompanha, você sabe que é um ritual e é intencional. Você precisa criar um ritual. Exemplo, toda segunda-feira aqui na minha empresa acontece isso e você transmite isso para as pessoas, tá bom? 5º ponto, linguagem. Cara, a linguagem, ela tem a ver com vários elementos, mas eu vou sintetizar. O tom de voz, qual é a forma que a sua marca fala? Qual é a forma que a sua marca se comunica? Então, isso é extremamente importante, ela precisa estar muito conectada com a sua essência. Se a sua marca ela é mais tradicional, se a sua marca ela é mais moderna, se ela é jovem ou se ela é senhora. O que eu quero te falar é o seguinte, olha para a sua marca como uma pessoa. Então eu vou dar um exemplo, a Glow. A Glow eu tenho que olhar como se ela fosse uma pessoa, como ela falaria. E existe um ponto aqui de linguagem, e a gente pode entrar depois numa outra aula sobre isso, que chama constelação semântica. O que isso quer dizer? São palavras onde você cria um vocabulário próprio para sua marca. Você cria um vocabulário com palavras chaves para sua marca. Eu vou dar um exemplo disso aqui, que é o Phantom. Marca isso aí. Phantom. O que é o Phantom? É um termo utilizado para falar com os fãs da marca. E às vezes esse Phantom vai ficar meio esquisito no começo, mas você precisa começar a construir corpo para esse Phantom. Vou dar um exemplo de uma marca que acabou de criar um Phantom. É o Habib's. Se você entrar no Habib's, você vai ver que eles estão chamando os clientes de Habibers. Já faz aí um tempo, antes do Habib's, inclusive, que a gente começou a chamar os nossos amigos de Glowers. Inclusive a equipe, eu me chamar de Glower. Então a gente começou a criar esse Phantom e eu quero chamar vocês de Glowers. Aí Glowers, tamo junto. É o seguinte, você precisa pensar num Phantom próprio aí para sua marca, que isso vai gerar identificação. 6º ponto, anticrentes. O que é isso? É um grupo que não compactua do mesmo ideal. E vai existir, quando você cria um primal brand, vai existir as pessoas que desacreditam disso, entendeu? Então, isso é muito importante, porque isso vai trazer um contraste. Tem que existir o contraste. Se não existir o contraste, e aí, vou trazer um spoiler aqui. O que é glow? Glow é luz. E a luz só tem sentido se existir uma escuridão. A luz, ela tem o propósito de clarear. Então, eu preciso que as trevas venham existir em algum momento para que eu venha ser luz, entende? Então, vai existir os anticrentes. E o 7º ponto é a liderança. Você precisa se posicionar como um líder e como um desbravador para você criar uma comunidade digital. Isso aqui é importante. Você precisa se ver como um desbravador. E aí você tem uma mensagem, você tem uma missão, você tem um propósito e através disso você se torna pioneiro e aí você é o líder dessa comunidade, tá? Show! E a gente tá aqui no nosso último slide, penúltimo slide, quer dizer. Hacks de engajamento e alcance. De alcance e engajamento. Fechou? Obrigado, cara. Valeu, Arthur. Hacks de alcance e engajamento. Então eu vou te dar 5 para você ter um alcance aí na sua plataforma, assim, para você hackear o algoritmo, tá? Mas de uma forma ok, isso aí não é trapaça. Primeiro, comece o dia com uma sequência de stories, com enquetes. Então comece o dia com uma sequência de enquetes nos seus stories. Bom dia! Você dormiu bem? Sim, não? Como vai ser seu dia? Incrível! Vai ser demais. Aí depois você já começa assim, trazer essa pergunta para o seu cenário. O ponto é, se você começar pelo menos com 4 enquetes ali nos 4 stories, eu tenho uma certeza, o seu engajamento no stories vai duplicar. Se você tem uma média de 100, você vai ter 200. Se você tem 50, é 100. Faz esse teste que eu tenho certeza que vai bombar, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa começar o dia sem nenhum stories. Se você gravou stories no dia anterior, você precisa apagar à noite
e começar o dia sem nenhum stories. O primeiro stories tem que ser da enquete. Comece com 4 enquetes, fechou? 2. Poste a sua foto com maior alcance na quinta-feira como TBT. E aí qual que é o ponto? Você vai repostar essa foto no Stories. Você sabe que tem como você tirar do feed e jogar no Stories, com um aviãozinho. Reposta essa foto lá no seu Stories como TBT. Isso aí vai dar um engajamento muito bom e vai dar um pulo no seu alcance. 3. Faça live com participações. Cara, qual que é o ponto? Quando você tem uma audiência baixa, quando você tem pouco engajamento, você precisa ter collabs, que são colaborações. Todo mundo precisa. E aí é o ponto de quem tem mais audiência, doa a audiência para quem tem menos. Certo? Então você faz uma live com um amigo seu que tem bastante engajamento. Isso vai fazer com que você tenha a oportunidade de compartilhar o seu conhecimento com a audiência dele. E você pode gerar essa audiência para você agora, tá? Isso é válido e isso aí é o cooperativismo do negócio. 4º ponto, antes de fazer um post, aqueça o algoritmo comentando em fotos e respondendo directs. Vai fazer um post agora? Para um pouquinho. Vai nas outras publicações das pessoas, comenta, curte, responde as pessoas no direct, isso vai aquecer o algoritmo a seu favor. E 5, utilize as melhores hashtags. E aí eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, um site para você procurar as melhores hashtags sobre o seu negócio. Tags Finder, fechou?